Hoje nós vamos falar sobre divisores e múltiplos de um número natural. Observe as multiplicações abaixo. 1 vezes 10 é igual a 10, 2 vezes 5 é igual a 10. Note que multiplicando 1 por 10 obtemos 10 e multiplicando 2 por 5 também obtemos 10. Chamamos tanto 1 e 10 como 2 e 5 de fatores de 10, ou seja, são números que, quando multiplicados, resultam no produto 10. Os números 1, 2, 5 e 10 também são divisores de 10. Acompanhe essas outras situações. Quais são os fatores de 30? 1 vezes 30 é igual a 30, 3 vezes 10 é igual a 30, 2 vezes 15 é igual a 30 e 5 vezes 6 é igual a 30. Os divisores de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Como todos os fatores de um número são também seus divisores, podemos determinar os divisores naturais de um número por meio de multiplicações. Então, o conjunto dos divisores de 30 é d de 30 igual a 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Quais são todos os divisores naturais de 24? 1 vezes 24 é igual a 24, 3 vezes 8 é igual a 24, 2 vezes 12 é igual a 24 e 4 vezes 6 é igual a 24. Então, o conjunto dos divisores de 24 é d de 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Observe que qualquer número natural, com exceção do zero, tem como divisores o número 1 e ele próprio. Agora vamos entender o que são os múltiplos de um número natural. A palavra múltiplo está ligada à operação de multiplicação. Assim, quando queremos determinar os múltiplos de um número natural, por exemplo, do 4, multiplicamos o 4 pela sucessão de números naturais. 4 vezes 0 é igual a 0, 4 vezes 1 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8, 4 vezes 3 é igual a 12, 4 vezes 4 é igual a 16, 4 vezes 5 é igual a 20, 4 vezes 6 é igual a 24, 4 vezes 7 é igual a 28, 4 vezes 8 é igual a 32, 4 vezes 9 é igual a 36, 4 vezes 10 é igual a 40, 4 vezes 11 é igual a 44 e assim por diante. O conjunto dos múltiplos naturais de 4 é m de 4 igual a 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 30, 44 reticências. E dessa forma, obtemos o conjunto dos múltiplos de um número natural. Observe as divisões dos cartões. 42 dividido por 7 dá 6 e sobra 0. 7 vezes 6 igual a 42. 51 dividido por 3 dá 17, sobra 0, 3 vezes 17 igual a 51. 100 dividido por 5 dá 20, sobra 0, 5 vezes 20 igual a 100. Podemos dizer que 42 é divisível por 7, 51 é divisível por 3 e 100 é divisível por 5. Também podemos afirmar que 42 é múltiplo de 7, 51 é múltiplo de 3 e 100 é múltiplo de 5. Considerando essas duas observações, temos um número natural A será múltiplo de um número natural B diferente de zero quando A for divisível por B ou B for divisor de A. Exemplos: 132 é múltiplo de 11, pois 132 é divisível por 11, conforme podemos verificar na divisão. Então, 132 dividido por 11 dá 12 vezes e resta 0. 163 não é múltiplo de 11, pois 163 não é divisível por 11, conforme podemos verificar na divisão. 163 por 11 dá 14 vezes e resta 9. Concluindo, a expressão ser múltiplo de é o mesmo que ser a expressão divisível por. Agora vamos falar sobre os números primos. Observe os quadros a seguir. Aí nós temos os quadros com os números e os seus devidos divisores. Note que o 1 tem apenas um divisor, o próprio 1. Todo número natural diferente de zero é divisível por 1 e por ele mesmo. Há números que são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos, como o 2, o 3, o 5 e o 7. Há números que, além do 1 e deles mesmos, possuem outros divisores, como o 4, o 6, o 8 e o 9, o 10, o 12, o 14 e o 15. O zero tem infinitos divisores.
Um número natural que possui apenas dois divisores naturais distintos, que é o número 1 e ele mesmo, é denominado número primo. Assim, os números 2, 3, 5 e 7 são exemplos de números primos. A sucessão dos números primos é infinita, ou seja, existem infinitos números primos. Os números naturais que possuem mais de dois divisores distintos são chamados números compostos. Assim, 4, 6, 8 e 9 são números compostos. Observações: os números 0 e 1 não são primos nem compostos. O único número natural par que é primo é o 2. Como vamos reconhecer os números primos? Primos é uma palavra latina que significa primeiro e único. Ela foi escolhida para denominar o grupo dos números naturais divisíveis apenas por dois números naturais distintos, o 1 e ele mesmo. Se um número natural não for primo, ele será chamado de número composto, ou seja, poderá ser dividido por outros números além do 1 e dele mesmo. Vamos aqui usar uma regra que permitirá dizer quando um número natural dado é ou não é um número primo. Veja, dividimos o número dado pelos números primos menores que ele, até obter um quociente menor ou igual ao divisor. Se nenhuma das divisões efetuadas for exata, o número será primo. Se qualquer uma das divisões for exata, o número não será primo. Acompanhe algumas verificações. O número 173 é um número primo? Aplicando os critérios de divisibilidade, 173 não é divisível por 2, porque não é par, nem por 3, porque seus algarismos somados não são divisíveis por 3, nem por 5, pois não termina nem 0 e nem 5. Prosseguindo as divisões, então vamos começar a dividir por 7. 173 por 7 dá 24, sobra 5. 173 por 11 dá 15, sobra 8. 173 por 13 dá 13 e sobra 4. Você viu agora que o quociente é igual ao divisor. Então, nesse caso, o número 173 é primo, pois o quociente foi igual ao divisor quando ele foi dividido por 13. E o 401 é um número primo? Aplicando os critérios de divisibilidade, 401 não é divisível por 2 porque não é par, nem por 3, porque a soma dos seus algarismos não é divisível por 3, nem por 5, pois não termina nem em 5 nem em 0. Então vamos prosseguir as divisões do 7. 401 dividido por 7 dá 57 vezes, sobra 2. 401 dividido por 11 dá 36 vezes, sobra 5. 401 dividido por 13 dá 30 vezes e sobra 11. 401 dividido por 17 dá 23 vezes, sobra 10. 401 dividido por 19 dá 21 vezes e sobra 2. 401 dividido por 23 dá 17 vezes e sobra 10. Você nota que agora o quociente é menor que o divisor. Então, o número 401 é primo, pois chegou a um quociente menor do que o divisor. Agora vamos verificar se 493 é primo. Aplicando os critérios de divisibilidade, 493 não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5. Prosseguindo as divisões a partir do 7, 493 dividido por 7 dá 70 vezes e sobra 3. 493 dividido por 11 dá 44 vezes e sobra 9. 493 dividido por 13 dá 37 vezes e sobra 12. 493 dividido por 17 dá 29 vezes e sobra 0, ou seja, é uma divisão exata. O resto 0, o quociente maior que o divisor. Então, nesse caso, o número 493 não é primo, pois é divisível por 17, além de ser divisível por 1 e por ele mesmo. E para finalizar, vamos falar sobre o crivo de Eratóstenes. O grego Eratóstenes, que viveu entre 276 e 194 a.C., montou a primeira tábua de números primos. Por exemplo, para achar os números primos até 1000, basta começar eliminando o 1. A seguir, elimine os múltiplos de 2, exceto 2. Depois os de 3, exceto 3. E assim por diante até o 31. Quando tiver riscado os múltiplos de 31, pode parar. Você já achou todos os números primos menores que 1000.
Veja a tábua dos números primos até 50. Nela foram escritos os números de 1 a 50 e seguidos os procedimentos descritos acima. Sabendo desses procedimentos, seria possível montar uma tábua de números primos até 100? Fica aí o desafio. Então, com esses conhecimentos sobre múltiplos e divisores e números primos, podemos fazer as nossas atividades. Espero aí o retorno de vocês. Por hoje é só. Até a próxima.